Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 11, que tem por tema Perdoar, pois fomos perdoados. Na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Daniel 9:9. Professor, na sua revista, na página de número 47, você vai encontrar o Preparando a Lição, né? E ali tem dicas de dinâmica do que eu posso fazer para que meu aluno consiga entender um pouco melhor do que vai ser trabalhado naquela lição. A gente aprende bem muito com o exemplo, sabe? Eu quero explicar uma coisa para alguém. O que eu falo? Vou te dar um exemplo, sabe? Vou te dar um exemplo. Então, a dinâmica, ela é esse exemplo que eu vou dar para que o aluno consiga entender, já começar a entender o tema da lição, tá? E o nosso tema de hoje é sobre perdoar. Na aula anterior, a gente falou sobre arrependimento. E nessa agora, sobre perdoar, pois nós fomos perdoados. O Senhor Deus nos perdoou. Lá no início, lá no livro de Gênesis, o homem falhou, o homem errou. O homem, ele cometeu um erro contra Deus. E ali foi passando esse tempo e Deus envia o seu Filho único para morrer por nós, para nos dar acesso de novo ao Pai e para nos perdoar. Então nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados, nós fomos alcançados por essa graça, por esse amor, por essa morte de cruz que hoje nos faz ter acesso ao Pai. Jesus é a nossa ponte entre o mundo e Deus. Temos Jesus que morreu na cruz, que nos perdoou, que nos amou, para nos ligar de novo ao Pai. E nós, como servos de Deus, devemos ter um coração perdoador, porque nós fomos perdoados. Como nós fomos perdoados por Deus, devemos perdoar o outro também. A gente sabe que perdoar não é esquecer, perdoar não é, eu vou esquecer. Não vai, mas não vai sentir aquela dor, sabe? Como se lembrar do que aconteceu, não vai doer, porque vai ter um coração transformado, vai ter uma mente transformada. Então, o professor fala sobre perdão, sobre arrependimento. É muito importante para essa faixa etária. Por quê? Eles estão se desenvolvendo, estão pensando diferente, estão mudando de escola, mudando de amigo. E pode acontecer alguma briguinha, algum erro ali. Então, ensina eles a perdoar, porque nós fomos perdoados, ok? Dica da psicologia. Vamos falar hoje sobre mudança, né? Mudança e desenvolvimento. A gente vai passar por 3 mudanças: física, emocional e psicossocial. A mudança física é aquela que a gente já conhece, né? Muda a voz, cresce um pouquinho a estatura, o corpo muda, o corpo da menina muda, o corpo do menino muda, fica um corpo diferente, vai mudando, sabe? E tem também a mudança emocional. Eu vou pensar diferente, eu vou sentir diferente, porque era uma criança pensando e tendo experiências de criança, agora é uma adolescente pensando e vivenciando como adolescente. E também a mudança psicossocial, né, a cognitiva também, ela entra também. Então vai ser uma mente diferente, um pensamento diferente, um agir diferente. Porque todo o nosso desenvolvimento também é trabalhado a partir da experiência vivida. A gente vai guardando e retendo ali tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu experimentei. E essas minhas mudanças, tudo que eu aprendo, eu vou lidar com ele no dia a dia. Então, se tem uma experiência saudável, vou ter comportamento saudável, pensamento saudável. Agora, caso eu tenha alguma experiência não tão legal assim, eu vou pensar de forma negativa, vou ter comportamento negativos também. Então, é sempre muito importante ficar de olho no adolescente. E sempre procurar ensinar ele a pontuar, porque ele está em desenvolvimento, ele está em mudança. Então, falou uma coisa errada, né? Ele se precipitou, ele agiu errado. Chama para conversar, olha só, você fez isso que não foi legal. Não foi legal por isso daqui, porque não é assim que se fala. Tem que falar desse jeito, tem que falar assim. Você vai ali ensinando e conduzindo aquele adolescente de maneira assertiva para que ele consiga ser um adulto assertivo, um adulto que pensa diferente, que fala diferente, que se comporta de maneira assertiva. E nunca se esqueça que o adolescente de hoje é o adulto de amanhã. A gente não pode lidar com o adolescente agora de 12 anos como se ele fosse adulto. Também não podemos esquecer que ele será um adulto daqui a uns anos. Tá bom? Antes de terminar a nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, querido professor, do seu Piltinha Adolescer Mais. O Piltinha é um recurso pedagógico feito com todo carinho, com todo amor,
para implementar ainda mais a sua aula, para fazer com que o adolescente entenda ainda mais, que ele tome gosto pela leitura, tanto que o Piltinho é um plano de incentivo à leitura, fazer com que ele goste de ler, que ele se interesse pela leitura, e assim ele consiga desenvolver o pensamento crítico dele, o pensamento de falar, de entender o que eu estou lendo. Então, nunca deixe de separar um minutinho ali da sua aula para fazer essa leitura, esse entendimento, conversar, trocar uma bate-bola ali, para que ele consiga desenvolver esse lado crítico dele, tá bom? E na lição de hoje, número 11, o tema é perdão. E uma partezinha diz assim: a ausência de perdão é como um veneno destruidor da alegria. Ela nos impede de viver uma vida abundante que Deus quer para nós. Como eu falei na dica da psicologia, né? Quando a gente não perdoa, a gente traz consequências ruins para a nossa vida. Porque a gente precisa estar sempre pensando que eu preciso perdoar porque eu fui perdoado, eu preciso perdoar porque faz bem para mim, faz bem para a minha saúde emocional, faz bem para o meu desenvolvimento, faz bem para a minha vida no geral, tá ok? Bem, nós vamos ficando por aqui, até a semana que vem, se assim permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!